Mateus capítulo 25. Vamos nós? Vou começar. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse assunto é um assunto já que nós conhecemos, a parábola das 10 virgens, e já ouvimos muitas vezes, e não é um tema desconhecido, mas é bem conhecido e, inclusive, muito atualizado. É interessante que as 10 saíram para se encontrar com o noivo. Elas não tiveram dificuldade com relação a isso, não. Sabia que o noivo ia estar ali e elas foram as 10 virgens, todas elas prudentes e nécias, estava todo mundo colada. Ninguém perdeu aquele momento. Só que aí acontece um momento, elas têm aquele intervalo lá, dormem, o noivo demora de chegar, e de novo, quando alguém grita, só chegou o noivo, então se levantaram para ir novamente. Era alguém que estava querendo estar com o noivo, era alguém que queria estar naquelas bodas. As 5 prudentes e as 5 nécias, todas queriam entrar nas bodas. As nécias tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. As prudentes também tomaram as lâmpadas, mas elas levaram um adicional de azeite. Eu ia trazer uma lâmpada e eu esqueci de trazer uma lâmpada para mostrar para vocês. Vocês acham que uma lâmpada na minha mão ia acender? Uma lâmpadazinha aqui na minha mão acenderia? Por que não acenderia? Não está com energia. O que mais? É só com energia que acende uma lâmpada? Não tem querosene aqui. Hã? Não tem bateria. A lâmpada por si só, ela é um elemento para produzir luz. Ela foi feita para produzir luz, mas ela depende de um combustível. Sem um combustível, não adianta a lâmpada. Você pode ter a lâmpada e ela nunca se acender por falta do combustível. As prudentes disseram assim: olha, não sei quanto tempo vai demorar esse negócio, vou levar mais. Levaram.
É interessante como poderíamos pretender fazer uma viagem, arrumar as malas, lavar o carro, botar aquele cheirinho gostoso no carro, preparar as músicas, e agora não usa mais pendrive, agora seleciona lá no Spotify, não sei o que ela mais faz, e bota, e você diz assim, eu quero ouvir sem interrupção, e eu quero ouvir tal seleção, aí arruma tudo, deixa maravilhoso. E você pega a estrada, mas não colocou combustível. O que acontecerá com você, querido? Você vai ficar na estrada, você não vai chegar no objetivo, porque faltou um negócio chamado combustível. Para essas moças faltou azeite, que era o combustível. E é interessante no processo que, nesse momento, nesse tempo que elas saíram para se encontrar com o noivo e ele demora, elas dormem, adormeceram, tiveram sono, apagaram. Não é assim que a gente diz assim: Fulano apagou, Fulano adormeceu, Fulano está dormindo. E é interessante lembrar que o horário que aquele homem gritou era meia-noite. Geralmente, eu não sei aqui se tem aqueles corujões aqui entre nós, mas geralmente a grande maioria, meia-noite, já deve estar repousando. É isso mesmo? Ou tem alguns que ficam lá pela madrugada aí acordados, né? Mas geralmente é um horário que todos dormem. E aqui a citação é que as prudentes dormiram e as nécias também. Não havia problema. Elas dormiram. E quando elas acordam, é com o grito de alguém anunciando a chegada do noivo. Essa luz que a lâmpada produzia por causa do azeite é uma luz que nos faz conhecer as coisas. Não há como você chegar em um ambiente escuro e identificar o que é que há naquele lugar. Mas quando você acende a lâmpada, você descobre o que é que tem e até mesmo onde você está. Luz significa dar-se a conhecer. E é interessante que essas moças que acordaram, que estavam envolvidas para o casamento, queriam casar, estavam tudo ali, elas percebem que as lâmpadas delas estavam acesas, mas tinha tão pouquinho azeite que já estava apagando. Então elas fizeram uma proposta para as prudentes, disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Ó, ela foi mexer com as prudentes já tinham o nome de prudentes. Bom, calma aí. Se a gente der para vocês, vai faltar. E aí não dá certo, não. Elas se mantiveram prudentes. Elas disseram: e depois, aqueles que vendem, e comprem, para que vocês tenham. E elas saem depressa. Era gente que queria casar, era gente que queria estar com o noivo. E elas saíram depressa. Elas solicitaram, não conseguiu. Foi recomendado buscar aqueles, foram buscar. E quando elas voltam, irmãos, e batem a porta, acontece algo, uma resposta, eu acredito que não esperado, pelo menos acredito, por aquelas moças. Elas batem a porta, Senhor, abre-nos a porta, e a resposta que é dada é: eu não conheço vocês. A cabeça daquelas moças, nós somos virgens, temos lâmpada, estamos para o casamento.
Nós sabíamos que o Senhor estava vindo e nós viemos para o casamento. Como o Senhor não nos conhece? E ele tinha fechado a porta. Fechar a porta significa acabou o trânsito, fechou-se um ciclo, não dá mais, não há mais acesso, está interrompido, já foi. É uma sensação. E tem algum rapaz aqui noivo? Você, meu filho, está noivo? Não, né? Mas vem cá, você fez uma cara feia, vem cá, Dan, por favor. É, você, vem aqui. Ele fez uma cara feia, Paulinho, quando eu perguntei. Hã? Dan, me diga uma coisa, você casaria com uma moça que não tá nem aí para você? Que não se importa com você? Que não gasta o tempo contigo? Mesmo que ela seja bonita, interessante, mas você consideraria que seria um bobão de casar com alguém que lhe despreza? Pronto, obrigado. Não case com essa, viu, Dan? Você falou. Paulinho, avise-o em casa, viu? Alguns podem dizer, e são frases às vezes comuns, Deus conhece o meu coração. Por aí afora se vê e se ouve dizer, ah, vocês falam assim, mas Deus conhece o meu coração. Se o teu irmão não te conhece, esse Deus não conhece você também. Porque Deus conhece a gente através do seu corpo, que é a igreja. Nós nos damos a conhecer. Não é que as pessoas conhecem sem a gente se dar a conhecer. A gente é que se dá a conhecer. A gente é que se mostra. A gente é que brilha. E é interessante lembrar também que os incrédulos, eles não leem Bíblia. Eles leem vidas. E aquelas vidas que são luz serão lidas por eles. É interessante que quando elas batem na porta, eles não falam que elas estavam atrasadas. Até porque ele demorou. Não é assim? Elas dormiram porque ele demorou. E ele não reclama do atraso. Ele só disse que não conhecia. Eu não sei, conheço vocês. Olha, como é que alguém vai casar com alguém e nem conhece gente? Nem nunca viu. Elas saíram para comprar o que já deviam ter. O momento não era o próprio. Há um texto também em Lucas 18, verso 1 a 8. Jesus, ele fala sobre uma história e ele conclui essa história do 1 ao 8 aqui, do versículo 18 de Lucas, sobre o dever de sempre orar. E ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite?
embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus ele faz um questionamento, uma pergunta aos teus ouvintes. Ele diz: eu vou achar fé na terra quando eu voltar? Nós geralmente pregamos, os incrédulos, os religiosos, os discípulos, nós falamos, e quero fazer um alerta. A incredulidade ela tem crescido. Não é o número de incrédulos, mas a incredulidade. Antigamente, a gente falava alguma coisa, que bênção, que alegria. Tá onde? Como é que é? Ah, eu tenho que ver o vídeo. Não, esse vídeo não é original. Eu tenho que não sei o quê. A incredulidade, irmãos, cresceu por se multiplicar também a iniquidade. Muitas mentiras, muito fake news, muita coisa, e a incredulidade juntamente crescendo. Tudo é motivo de dúvidas. Essa senhora era da mesma cidade do juiz, morava na mesma cidade. Era alguém pobre. Ela sabia da fama dele. E ele não suportou. Ele faz a declaração, diz assim: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, ninguém. Mas essa mulher não me deixa quieto. Todo dia essa mulher aparece, todo dia essa mulher tem uma coisa e eu vou fazer logo justiça para ela não me aparecer mais aqui. A mulher sabia de toda a problemática e estava cheia de fé de que Deus iria lhe conceder. O homem não concedeu porque ele era bonzinho, ou porque ele se arrependeu, ou porque ele mudou de atitude. Ele fez para se livrar daquele problema que ele considerava que era muito chato para ele. E falando aqui para vocês, eu lembrei de um episódio. Eu estava chegando em Canaã, no fórum de lá, e eu ia entrando, o juiz chegou. E um senhor o abordou na entrada do fórum, disse assim: doutor, aquele bar está me incomodando. E eu esperei o juiz entrar, e enquanto o camarada falava sobre o bar, ele falou para o guarda, um policial, disse assim: vá lá e fecha aquele negócio agora. O negócio funciona. Negócio, e eu quietinho lá, daqui a pouco vai sobrar para mim. Aquele homem precisava de uma ordem do juiz e foi dada. No meio da rua, essa ordem foi dada. Não foi no gabinete, no meio da rua. Mas era válido porque era o juiz. A preocupação do nosso Senhor é: quando ele voltar, encontrará fé na terra? Por aí afora, as pessoas estão perdendo sua fé. Há um outro texto de Hebreus que diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. E é interessante, eu queria que vocês fizessem uma conexão, não com as prudentes, mas eu queria que vocês fizessem uma conexão com as nécias. E Hebreus fala sobre não abandonar a nossa congregação. As nécias abandonaram? Onde? Elas estavam coladas, elas estavam com as prudentes, elas dormiram junto, acordaram, no primeiro momento foram, no segundo momento que ouviu o grito, estava colada. Estava colada. As nécias estavam coladas. As nécias ficaram longe do rebanho? Não. Elas ficaram junto com o rebanho. Estavam coladas com o rebanho.
Alguém pode dizer, eu não vou para o encontro porque eu estou cansado. As nécias provavelmente dormiram em um lugar qualquer, porque a coisa atrasou, não era um hotel 5 estrelas. E as nécias estavam coladas. Não sei se tinha dinheiro, porque até o azeite estava pouco, mas elas estavam lá. Eu não vou ao encontro porque eu estou cansado. Eu não sei quanto de atividade aquelas nécias fizeram, mas elas estavam lá. Ou eu não vou porque eu estou indisposto hoje, não estou muito legal. As nécias, apesar de ser nécias, estavam lá. Alguns não vão ao encontro porque está desanimado. E as nécias estavam lá. É importante a gente perguntar para a gente se você, querido ou querida, porventura tem se atrapalhado com essas observações anteriores. Observe que as nécias nem nessas se atrapalharam e não entraram. Então, é motivo de cuidado. Tem uma história que conta do porco-espinho. E eles resolveram que não iam mais ficar juntos. Porque todas as vezes que estavam juntos, eles se furavam e machucava muito. Então resolveram, a partir de agora a gente não vai mais ficar junto, não. Não dá certo, toda vez que a gente está junto, a gente se fura. E se separaram. Chegou o inverno e começou a morrer 1, 2, 3, 5, foi morrendo, morrendo, morrendo. Eles se reuniram e disseram assim, gente, vamos fazer o seguinte, é melhor as furadas do que morrer, não é? Então bora ficar junto de novo. E ficavam lá tudo juntinho, mesmo com as furadinhas ali, estava todo mundo colado. Muitas vezes, ah, o irmão falou isso, a irmã disse isso, e aí aquilo. É importante, não basta ter lâmpada. Se ela não acende, irmão, não basta ter a lâmpada. Porque as nécias tinham lâmpada. Não basta ser virgem. Elas não se contaminavam com o mundo. E deu errado. Não basta ir até o noivo. Elas foram até o noivo e ouviu a sua voz e não entraram. Elas tinham o desejo de casar e foram para as bodas. E mesmo assim, não deu certo. Não adianta ser bonita, Daniel. Não basta pertencer ao grupo das prudentes. As nécias pertenciam ao grupo das prudentes? Estava todo mundo junto. Era a mesma congregação. 5 entrou e 5 não. Ah, mas os irmãos são joia. Os discipuladores são joia. Os são joia. Irmão, é você. E você, irmão? Você é joia? O fato de estar na igreja não me garante a salvação. As nécias estavam com as prudentes e não conseguiram. A diferença não é estar na igreja, mas ser a igreja. Ser Jesus por onde você passa. Ser Jesus em casa, ser Jesus no trabalho, ser Jesus no lazer, ser Jesus por onde você caminhar.
a fim de que as pessoas olhem e glorifiquem ao Pai que está nos céus, pelo seu bom procedimento. Se pretendemos, irmãos, mudar de endereço e partirmos para a glória, será necessário mudarmos a nossa atitude para ser semelhante a Jesus, a fim de que Ele seja glorificado e possamos nos agregar ao reino dos céus. Um certo homem, para concluir, ele buscava bastante a Deus e ele queria ir para o céu. E ele morreu e chegou lá no céu e uma voz perguntou de dentro: quem é? Ele disse: Senhor, é fulano de tal, que fez tua vontade na terra. Eu morri, Senhor, eu vim. Ele disse: eu não conheço você. Ele disse: Senhor, é fulano de tal, eu busquei tua presença. Ele disse: rapaz, eu não conheço você. Vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma nova chance. Você vai viver de novo. E esse homem voltou a viver, e aí agora ele botou para valer. Buscou mais, e fez, se esforçou. Aí morreu. Aí, bom, agora já chegou mais feliz. O Senhor me deu uma chance. Aí chega na porta e o Senhor lá, a voz de dentro, faz a mesma pergunta: quem é? E a resposta ele deu. Ele disse: Senhor, é fulano de tal que morreu daquela vez, o Senhor me deu uma chance, eu me santifiquei, eu busquei mais e tal. Ele disse: eu não conheço você. Ele disse: Senhor, mas eu busquei, eu me esforcei, eu... Ele disse: eu não conheço você. Mas eu vou lhe dar mais uma chance, você vai viver de novo. E o cara voltou, e aí esse cara, imaginem como foi. Já duas vezes foi lá e ele morreu de novo. E ele chega e a mesma voz faz a mesma pergunta novamente. Diz assim: quem é? E ele respondeu: é tu. E a porta abriu. No céu, para onde iremos, só entra uma pessoa chamada Jesus.